Capítulo 07. Semil questiona se Edmilson perdeu algo ali e o chama de curioso, além de confirmar a André que essa é a Júlia por quem ele está apaixonado. André diz que a viu na festa, mas nunca imaginou que era dona de tudo aquilo. Semil confirma que ela é bastante humilde e afirma que guardará a foto dela consigo. André pede que se apresse, pois o sinal soou, mas Semil relembra que ele é o chefe e manda ali. Dagmar adentra o apartamento de Valdete e questiona o que aconteceu com ela para estar desse jeito, e Valdete mente, dizendo que André lhe bateu na noite anterior, jogando-a no chão e chutando-a. Dagmar questiona o porquê disso, e Valdete diz que ele quis se livrar dela e o chama de cafajeste. Dagmar fica desacreditada, já que André tem cara de santinho, mas Valdete o desdenha, chamando-o de demônio em pessoa que saiu do inferno para tentar as pessoas. Ela acha horrível que isso tudo tenha acontecido, alegando que deve ser castigo divino, mas Dagmar relembra que ela tinha de lutar para conseguir o sustento de seu filho. Valdete, contudo, continua dizendo que a vagabunda que está com André não sairá vitoriosa dessa batalha. No escritório, Júlia está feliz da vida, e Argemiro acha bom que ela esteja tão alegre, sugerindo que ela está como se fosse outra pessoa, olhos brilhantes, pele reluzente, e afirma que dá graças a Deus pelo bem que André está lhe fazendo. Júlia diz parecer um sonho, pois cada vez está melhorando mais, e rasga elogios para André, mas tem um certo receio. Argemiro pede que não ponha minhocas na cabeça, alegando que deve aproveitar o momento, pois merece ser feliz. Júlia continua receosa, e Argemiro conta que Bia e Ornella estão cheias de segredos, e que retornou, mas não conseguiu ouvir nada por trás da porta. Ele conta que, quando voltou, viu um envelope em cima da mesa do escritório com o nome do fotógrafo responsável pelas fotos da festa. Júlia se interessa, e Argemiro associa que Bia pegará as fotos da festa para mostrar ao manobrista e assim confirmar quem é o homem com quem ela está saindo. Júlia diz que é fácil descobrir isso e liga para Peristelli, o fotógrafo da noite da festa. Na fábrica, André está desconcertado e acaba pondo a máquina no modo manual ao invés do automático, o que ocasiona uma desordem, sendo logo repreendido pelo Coelha. Ele faz questão de chamar Semil, e Semil questiona onde André está com a cabeça. André diz estar tudo certo, pega um pedaço do pano para levá-lo para análise e pede perdão a Semil pelo transtorno, partindo em seguida. Semil manda Edmilson retornar ao posto. Mura e Catina continuam discutindo em casa, e Catina afirma que só há maus exemplos na família. Mura começa a procurar Mustafa para trocar de assunto, mas Catina deixa claro que, se ele procurar Mustafa assim, será a última coisa que ele verá antes de vê-la partir para sempre. Mura continua procurando seu gato, e Catina continua achando ridícula a posição que ele está tomando ultimamente. Mura pede que ela não humilhe dessa forma, e Catina diz que ele não cria vergonha na cara em relação às apostas de cavalo, pois não tem pulso firme consigo mesmo. Mura conta como se decepcionou com o cavalo que acreditava ser campeão e começa a seduzi-la. Regina chega atrapalhando o amasso, mostrando que está sovando o pão do jeito que a patroa ordenou, afirma que o deixará descansar e pede que Catina lhe avise a hora de pôr no forno. Catina não dá a mínima atenção e a manda para a cozinha. Catina acha a conversa do marido horrenda, já que ele nunca teve sorte no jogo. Mura pede que ela perdoe tudo, mas Catina questiona como pagarão as despesas, já que a aposentadoria dele não dá para nada, além de ele ter gastado todo o dinheiro da venda das lojas. Ela acha incômodo ter de pedir dinheiro novamente a Semil, já que o mesmo tem muitas despesas, e Mura sugere que ela peça dinheiro a Takai, alegando que o mesmo está numa boa fase na quitanda. Catina diz que jamais pedirá dinheiro nenhum ao genro e até cospe no chão para provar, não achando bom que ele peça dinheiro ao genro. Mura afirma que nem fala com o japonês e se alegra ao encontrar Mustafa. Catina desdenha. Mateus questiona o porquê de ela estar observando os dois, e Giovanna responde que não quer sua irmã namorando um mecânico. Mateus responde que a única coisa que pode haver entre Pascoal e Maria é uma relação de funcionário e patrão, caso ele a chame para trabalhar na borracharia. Também comenta que Maria parece mais um menino do que uma menina, e Giovanna diz que nunca reparou nisso. Pascoal continua encucado, tentando descobrir quem é o ladrão da vila, e Maria pede novamente que ele não conte que ela lhe emprestou dinheiro. Pascoal diz que ela pode ficar tranquila e afirma que em 2 semanas estará devolvendo tudo. Giovanna questiona se Maria está pedindo emprego para Pascoal, alegando que ela tem cara de quem entende de pneus, e a briga inicia, mas Pascoal a aparta junto de Mateus, que leva Giovanna embora. Pascoal diz que Giovanna nem parece ser irmã dela, pois só fala besteira e é insuportável. Maria confirma que ele já disse isso,
e Jamanta chega contando que não tem culpa da sujeira e da bagunça que Mustafa fez na borracharia. Pascoal se irrita, dizendo que qualquer dia desses matará esse gato, e parte para ver a zona feita pelo mesmo. Jamanta volta a repetir que não gosta de Maria e que não é bobo. Na rua, André caminha e Valdete o segura, dizendo que ele não conseguirá escapar dela. André questiona se ela ficou com medo de ser mandada para a cadeia por Alberto caso tivesse feito um escândalo na frente da fábrica, mas Valdete afirma que os homens são todos iguais, aproveitam o bem bom e depois largam as mulheres como se não fossem nada. André relembra que não tem nada sério com ela, muito menos um filho, mas Valdete o impede de partir, segurando-o e afirmando que irá contar para todos que ele lhe bateu e que é um cafajeste. André diz que jamais encostou um só dedo nela, mas Valdete relembra que ninguém sabe da verdade. André afirma que mais cedo ou mais tarde a verdade aparecerá, e Valdete afirma que acabará tanto com a raça dele quanto com a da mulher por quem ele está trocando. André não dá a mínima atenção e parte sem olhar para trás. Dagmar comenta como a amiga disse que nunca mais voltaria ao bar, e Valdete pede algo para beber. Dagmar não permite que ela se embebede por causa de homem, e Edmilson acha ridículo que André seja um operário novato que tem mais atenção que ele, desdenhando do modo como é tratado. Também revela que ele esteve na festa da Belíssima, e Valdete se interessa na conversa. Edmilson conta que André foi à festa e que até no jornal saiu, e Valdete questiona onde foi noticiada a festa. Todos parabenizam Vitória por ter conseguido convencer Alex Stratos a se apresentar ali, e Vitória explica como conseguiu convencê-lo a vir, detalhando que uma das mulheres da equipe é brasileira, chama-se Maia, e a ajudou convencendo o empresário de Alexis a vir ali. Tadeu diz que poderiam avisar a todos, mas Pedro diz que não podem confiar tão facilmente, e Vitória confirma que, se isso acontecer, podem ficar com mais raiva deles ainda. Nicos diz conhecer seu povo muito bem e sai falando com todos na rua, anunciando as novidades. No bar, as clientes chegam e Vitória lhes dá o cardápio, enquanto isso, Sabina atende o telefone. No beiral, Pedro diz que já sabia que Nicos era bastante esperto e que já espalhou para todos sobre Stratos vir ao restaurante como um segredo, alegando que, quando é proibido, todo mundo quer. Tadeu relembra que será um vexame caso o tal Alexis não venha, mas Pedro pede que vire essa boca para lá. Nicos chega e mostra como o plano deu certo. Pedro relembra a Nicos o assunto que estavam tratando sobre as garotas, e Tadeu não entende nada. Pedro diz que algumas jovens conversarão com ele e parte em seguida. Valdete diz que, se for mentira de Edmilson, quebrará a cara dele. Dagmar pede que tenha paciência, pois ele só quer ajudar. Valdete diz ter pensado que no jornal tinham saído fotos de André e da tal mulher juntos, mas apenas há fotos de Júlia, que ela já conhece muito bem, e oferece café a Dagmar. Valdete diz que Júlia não tem nada a ver com André, alegando que ela não é para ele, pois é riquíssima e sem sal demais, e afirma que ela jamais levaria André numa festa dessas, pois gente rica faz tudo às escondidas. Dagmar diz que tudo é possível, mas Valdete continua duvidando. Valdete lê que houve desfile na festa e diz que ficará plantada na porta de André para que, caso pegue a tal mulher, ela se arrependa de ter cruzado seu caminho. Safira está sendo massageada pelo marido e questiona como pôde ter sido traída 2 vezes por Alberto, mas Takai afirma ser um marido fiel. Safira conta como ficou traumatizada, mas Takai relembra que ele é o melhor dos maridos dela. Ela relembra que ele se tornará o maior sushiman de São Paulo, mas interrompe a massagem ao relembrar como pegou Alberto atraindo com Valdete, achando ridículo que sua filha tenha de dividir a fortuna com Toninho, que é um bastardo. Ela conta que, na segunda vez que foi traída, saiu com sua filha e somente com a roupa do corpo para a casa de seus pais, e não quer ver Giovanna sendo prejudicada financeiramente por causa de um bastardo. Ela diz que não pode aceitar uma coisa dessas e afirma que, para defender seus filhos, é capaz de enfrentar um batalhão de piranhas. Takai pede que ela se acalme e que se aconchegue. No mesmo instante do amasso, Giovanna chega chamando pela mãe e eles se afastam. Giovanna chega e os cumprimenta, e Takai segue para a quitanda. Giovanna diz que a mãe pode dizer a seu pai que não precisará mais do dinheiro dele para o buque, pois já sabe onde conseguirá, mas Safira diz não estar gostando nada dessa história. Semil questiona se André não jantará, e André diz estar sem fome e que sairá daqui a pouco. Semil diz que ele não deve se preocupar com o incidente do trabalho, e André informa que se mudará dali, pois não quer continuar incomodando. Ele diz reconhecer tudo o que todos da família dele fizeram e diz que não pode ficar morando ali. Semil questiona o porquê, e André revela que ele tinha razão desde o início quando desconfiou, e confirma que as Júlias por quem eles estão apaixonados são a mesma pessoa.
Semil fica desacreditada, e André confirma que Júlia Assunção é sua paixão. Semil chama de canalha, mas André explica que não sabia que se tratava da mesma pessoa, pois entrou de penetra na festa e acabou esbarrando em Júlia, não podendo adivinhar que era dona de tudo ali, alegando que ele é um operário e ela uma milionária, e só hoje, com a fotografia do hospital, descobriu tudo. Semil diz ser uma sacanagem, mas André relembra que eles não têm nada e que Júlia gostou dele, e não de Semil, alegando que ninguém tem culpa nisso. Semil diz que ele foi à festa com a intenção de conhecer Júlia, já que ele falava dele a todo momento, sabendo de tudo da vida dela e assim dando em cima dela. André diz não ser traidor, alegando que tudo foi uma coincidência e que ele está com inveja por ela ter se apaixonado por ele. Semil parte furioso. Ao chegar em seu quarto, Semil desconta sua raiva e chama André de sem vergonha. Mateus questiona se foi algo que falaram dele, mas Semil diz não ser nada sobre ele. Soraya chega e avisa ao pai que as mensalidades da escola irão aumentar, e Semil aconselha aos dois que não sejam legais com as pessoas, pois pessoas boas apenas se dão mal, e parte irritado. Soraya questiona o que deu nele, mas Mateus diz não saber. No dia seguinte, Bia verifica as modelos, mas Alberto está longe, pedindo perdão pelo descuido. Bia conta que soube através de Ornella que Toninho é realmente filho dele, e Alberto diz que não se conformará com essa história. Bia relembra que quem dorme com cães acorda com pulgas, mas Alberto desdenha desse pensamento. Eles terminam de escolher as imagens para o comercial, e o editor confirma que enviará cópias para eles. Bia diz querer que Júlia raciocinasse sobre o que está acontecendo com o próprio Alberto, pois ela está prestes a cair num golpe maior que ele. Alberto não compreende, mas Bia diz não saber onde errou na educação de seus netos, pois ambos têm um pé na cozinha e são fascinados pela pobreza. Vitória reza e Pedro a acompanha. À noite, Vitória comenta como dali dá para ouvir o show de Alexis, mesmo sendo longe, e Pedro pede que ela se acalme. Vitória diz estar com medo de que não venham ao bar, mas Pedro diz que ela deve pensar positivo para que tudo dê certo. Ela lhe pede um beijo e ele brinca, dizendo ser a primeira vez que ela lhe pede desde que se casaram. Eles se beijam. Vitória diz que agora não está mais com medo de nada. Pedro confirma que tudo dará certo e saem para esperar o restante do pessoal. No escritório, Argemiro pede que a sobrinha se apresse para que Bia não os descubra. Júlia confirma que todas as fotos da festa estão ali, como Peristelli falou, e Argemiro pede que lhe mostre de uma vez quem é André. Bia chega no exato momento e questiona se a neta está mexendo em seu computador. Argemiro tenta mentir, dizendo que estavam procurando a receita de mousse, mas Júlia o impede, dizendo que não precisa mentir, e questiona a avó se todas as fotos da festa estão ali. Bia responde que estão somente as que lhe interessam. Júlia diz que ali estão as fotos em que aparece com o homem com quem está se envolvendo e afirma que ela não conseguirá se meter dessa vez para estragar tudo. Bia comenta como ela está rebelde, mas Júlia exige que seja tratada como adulta. Bia continua debochando e relembra que a criou e ainda deixou a belíssima ser um sucesso. Argemiro tenta acalmar os ânimos, mas Bia exige que se cale e não se meta, além de dizer à neta que não admite falta de respeito, ainda mais que ela é a vítima, já que perdeu sua única filha por causa do capricho da neta. Júlia fica desacreditada com a audácia da avó, mas Argemiro questiona o porquê de tocar novamente nesse assunto. Bia diz que sua neta a odeia, mas Júlia diz que, mesmo tendo todos os motivos para odiá-la, não a odeia, enquanto a avó, sim, a odeia por não ser igual a Estela, pois tem lutado como uma louca para ser ela mesma. Ela deixa claro que não é Estela Assunção e não deseja ser jamais como ela. Bia diz que não a odeia, mas não gosta do comportamento da neta, alegando que um homem de presença e que tenha futuro jamais se aproximaria dela, mas Júlia diz que terá o prazer de vê-la engolir tudo o que está dizendo e parte sem olhar para trás. André tenta se explicar a Semil, mas Semil não dá a mínima atenção e parte. André pega o ônibus e Valdete o observa, pedindo que o táxi o siga, pois tem o suficiente para pagar o que o taxímetro indicar. A perseguição começa. Toninho questiona o porquê de sua mãe não gostar dele, já que ela não veio vê-lo, mas Mônica diz que ele não deve dizer isso, pois toda terça-feira Valdete vem vê-lo, e afirma que ela trabalha demais, pois quer que ele tenha do bom e do melhor, pedindo que se arrume para o jantar. O menino parte entristecido e Mônica fica com pena dele. Bento chega bêbado ao quartinho e questiona se Aquilino sentiu sua falta. Aquilino desdenha por ele mal ter saído da cadeia e já estar bêbado. Bento diz estar comemorando, pois saiu da cadeia e irá morar num palácio. Aquilino diz que irá embora para não escutar besteiras,
mas Bento conta que o juiz reconheceu Toninho como filho de Alberto e agora Valdete estará cheia da grana. Aquilino questiona quem ficará com a guarda de Toninho, mas Bento diz que será Valdete quem administrará o dinheiro e a guarda do menino. Aquilino diz que deveriam dar uma boa educação ao menino, mas Bento acredita que Valdete comprará uma grande cobertura para que morem todos juntos, vovô, mãe e neto. Aquilino relembra que Valdete não quer vê-lo de jeito nenhum e afirma que ele não verá um só centavo dessa fortuna. André desce do ônibus e Valdete continua o seguindo, notando que ele irá encontrar com a tal mulher no shopping, e questiona ao taxista qual o valor da corrida para poder pagar. André atravessa a rua e Valdete desce do táxi. Safira comenta que quer ver Valdete morta, seca e esturricada. Giovanna acha horrível a maneira de falar, mas Safira acha ridículo que Alberto não pague o book dela para pagar a pensão atrasada de Toninho. Giovanna questiona se pode aceitar o dinheiro de Mateus caso seu pai não pague, mas Safira teme que a origem desse dinheiro seja imprópria. Giovanna diz que dirá que aceita e parte. Safira diz não estar gostando nada disso e Takai diz estar querendo fechar a quitanda para poderem ficar juntos. Safira comenta que está bastante preocupada que seu sobrinho envolva Giovanna em negócios errados, mas Takai sugere que Mateus tenha roubado Pascoal. Safira passa mal ao pensar que seu sobrinho pode ser um ladrão. Vitória arruma tudo junto de Sabina. Sabina conta que Tadeu e Nico sumiram e Vitória se questiona para onde eles foram, mas Pedro desconversa mandando Sabina trazer guardanapo de pano, além de pedir a Helena que verifique tudo. A menina parte e Vitória continua encucada com o paradeiro de Tadeu e Nicos. Pedro pede que ela não pense nisso e desconversa novamente. Nicos e Tadeu avistam a boate e Tadeu questiona o porquê de ter sido levado até ali, mas Nicos tenta dizer que ele já não é mais menino e precisa viver melhor. Tadeu relembra que ele disse que tinha uma menina que queria conhecê-lo e Nicos diz ser uma brasileira como ele. Tadeu questiona de onde ela o conhece e Nicos diz ser da ilha, pois todos ali se conhecem. Tadeu questiona se foi Vitória quem o mandou trazê-lo ali, mas Nicos afirma que jamais falaria de farra com Vitória. Tadeu continua estranhando ter sido levado até ali, já que o bar está lotado, mas Nicos diz que deve estar tudo sob controle e que Pedro e Vitória darão conta, pedindo que não pense nisso, pois na vida há tempo para tudo. Nicos diz ser o paraíso e logo cai nos braços de várias mulheres. Tadeu continua observando tudo e adentra ainda mais a boate. André está à espera de Júlia e a mesma chega. Ele adentra o carro e partem sorridentes. Valdete fica chocada ao ver que Júlia está se envolvendo com ele e parte em seguida. Ela fica desnorteada, mas segue seu caminho. Júlia estaciona o carro na vaga indicada por André e espera que ainda consigam pegar a sessão. Ambos dizem um para o outro que estão cada vez mais apaixonados e André pede para conversarem após o filme, mas nega que esteja preocupado. Eles se beijam e partem. Valdete adentra o shopping, vê-o subindo de elevador e segue atrás deles. Ela acaba perdendo-os de vista, mas segue à procura. Na boate, Thaís permite que adentrem e Nicos apresenta Thaís a Tadeu. Thaís o cumprimenta e Tadeu diz querer ir embora. Nicos diz que não irá embora, pois Vitória e Pedro estão precisando de ajuda no bar. Thaís questiona se ele está com medo dela e Tadeu nega. Nico se alegra e pede que os dois se deem bem, partindo em seguida. Ao sair do quarto, ele leva as meretrizes consigo. Thaís pede que ele se acomode e Tadeu a observa. Catina comenta que André e Semil discutiram e Mura acha ótimo, pois assim o filho aprende a não trazer desconhecidos para casa. Isaac conta que Takai quer falar com o avô e Mura estranha. Catina relembra que ele prometeu que não pediria dinheiro algum, mas Mura desdenha, dizendo que não precisa de dinheiro nenhum de japonês. Catina cumprimenta Takai e parte. Após os dois se afastarem, ela retorna e ouve a conversa. Mura consegue dinheiro emprestado com Takai e afirma que ele não deve dizer nada a Catina. Catina ouve e fica indignada, cuspindo no chão. Pascoal toma banho e vê que não há toalha. Ele questiona Jamanta onde está sua toalha e Safira acaba adentrando a borracharia sem bater, fazendo com que Pascoal se cubra com uma peça do carro. Sabina afirma que o show acabou há tempos e Pedro pede que se acalme. Vitória diz que ninguém aparecerá e Sabina pede que não fique assim. Pedro pede que conte de uma vez, mas Nicos traz consigo Alexis. Todos se alegram e Vitória se apresenta. O bar lota no mesmo instante. Pedro e Vitória comemoram por tudo ter dado certo e começam a servir. Valdete continua sua caçada no shopping e os encontra na fila da bilheteria.
André e Júlia adentram após entregarem o ingresso. Valdete tenta segui-los, mas o recepcionista cobra o ingresso e ela tem de voltar. Júlia e André se acomodam para assistir ao filme. Valdete adentra a sessão procurando-os. André diz que logo voltará e parte. Valdete o vê sair e vai atrás dele. Júlia fica pensativa na sessão. Valdete segue em busca de André. Ele exige que ela suma, mas Valdete diz que ele decidiu partir para o golpe do baú. Ele diz não ser como ela, mas ela exige que a solte e parte em direção à sessão, sendo, porém, impedida por André.